Hoje, nós iniciamos um outro processo do Vida e Missão, ou do IBAB Educação, que é a partir dessa nossa proposta teológica, proporcionar dentro, então, dos conteúdos que são ministrados em sala de aula, trazer uma pequena amostra desses conteúdos por meio e na formatação, então, de palestras. Então, o que nós vamos ter aqui, mesmo sendo bem específico do palestrante, dentro da sua ótica, da sua perspectiva, dos seus estudos, isso, ou o tema que nós vamos ver aqui, ou vamos escutar e vamos ter uma relação com o professor, o palestrante, o professor Jung, isso é visto dentro do conteúdo e, para ser mais específico, dentro do módulo Igreja. Então, como eu disse, vamos iniciar um segundo nível aí do Vida e Missão, no sentido de proporcionar para você que ainda não é aluno, ainda, fica a dica aqui, ainda não é aluno, descobrir um pouquinho mais dessa nossa aproximação teológica e interdisciplinar. Mas não é somente em termos de conteúdo que nós estamos fazendo, então, essa proposta para o semestre e aí ter a autenticação aí do próprio curso, mas também proporcionar para você algumas outras experiências, como, por exemplo, o que iniciamos lá no semestre passado, com a nossa caminhada profética de sinalização do reino, ou uma postura profética, por exemplo, na Cracolândia, junto ao trabalho que já é realizado com os nossos irmãos da Missão Sena, que são irmãos nossos aqui da nossa comunidade, e tantas outras agências ou instituições que são atendidas pela Rede IBAB Solidária ou pelo IBAB Missão. Estamos aí em diálogo constante para proporcionar essas experiências para os nossos alunos e para você também, que é o nosso convidado. Então, essa palestra é uma das que vai iniciar essa nossa caminhada de tentar um diálogo, uma maior aproximação com outros conteúdos, desde outras perspectivas. Como vocês vão ver, o professor Jung é um teólogo católico. Dentro dessa nossa proposta, que é bem dialogal, ele vai apresentar aqui aquilo que nós vimos com a professora Regina, mostrando as diferenças, então, entre a teologia latino-americana e a teologia que nós subscrevemos, que é a teologia da missão integral, em contraste ou em comparação ou aproximação ou distanciamento com a teologia da libertação. Mas, enfim, são aproximações e distanciamentos que estão ou vão ficar disponíveis aí para a gente. Por exemplo, no dia 5 de setembro, antes do feriado, nós teremos aqui o Ed René falando sobre o profissional cristão e a sua atuação no mundo do trabalho, que é um outro tema baseado no nosso módulo trabalho. Então, tudo que é visto nos nossos módulos, nós vamos apresentar aqui por meio, então, de palestras e experiências. Dentro ainda desse segmento do módulo trabalho, nós vamos ter, junto a amigos que nós temos aqui, uma participação sobre o tema da vocação lá na Alesp, na Assembleia Legislativa, bem como também vamos trazer outros palestrantes e outras experiências, como ir para a Fundação Casa, porque dentro do nosso módulo família temos um tema bem instigante, bem provocador, que é a questão que gera a questão da família, no sentido de quais os problemas que a família tem e como resolver isso em questão de aviltamento das crianças ou dos adolescentes e tantas coisas que geram, então, tudo isso que a gente tem como exemplo a própria Fundação Casa como depositário, então, de todas essas dificuldades ou parte dessas dificuldades que envolvem, então, a família. Bem como também vamos, por exemplo, ter uma aula ou uma palestra vocacional na ISPM. Se você que não teve oportunidade, não tem essa formação, nós vamos proporcionar isso para você também. E tantas outras novidades que durante esse semestre vão ser apresentadas nas nossas mídias sociais, redes e daí por diante, e tudo vai ficar à sua disposição para essa interação constante, que é, sim, uma proposta do Vida e Missão. Tá? Mas eu queria fazer a abertura, além desse recado que eu apresentei para vocês, do porquê dessa temática, encontros e desencontros da igreja, desde uma perspectiva histórica. Se não olharmos para o que foi feito durante a história, vamos incorrer no erro de reproduzir os mesmos atos que já foram sinalizados nessa história. Compreender a igreja desde uma perspectiva da comunidade do rei ou a comunidade do reino, é essa a nossa proposta. Verificar os encontros e desencontros que,
ao chegar aqui no contexto latino-americano ou brasileiro, para ser mais específico, como a igreja que veio na sua origem desde a Europa, depois Estados Unidos, protestantismo de missão chegando aqui no nosso contexto sul-americano, como se deu essa aproximação e o seu desenvolvimento até a contemporaneidade. Será que falar de igreja num contexto europeu ou norte-americano é o mesmo quando falamos desde a nossa pátria, do nosso contexto latino? Falar das aproximações teológicas desses dois contextos é o mesmo caso do nosso contexto aqui no nosso Brasil? Isso é o que nós vamos ver com o professor Jung Mossung. Como eu disse, o professor Jung é teólogo católico, é cientista da religião, e é professor titular da Universidade Metodista aqui em São Bernardo do Campo. Ele é um dos nossos parceiros constantes de reflexão, de questionamento, de nos deixar em xeque com alguns dos nossos pensamentos, e ele faz parte dessa nossa caminhada. Eu sou coreano, tá? O nome parece indicar assim, ou da Coreia ou da China. Japonês não, porque japonês é o nome mais comprido. Eu estou no Brasil desde 1966. Esse ano completaram 50 anos que estou no Brasil. A vida passa, o tempo passa rápido pra caramba. Meu nome em coreano é Song Jong Mo. Song, S bem suave, lá no fundo. Song Jong é um J seco, também no fundo da garganta. Jong Mo. Mo é fácil, né? Pegando esse nome, quando a gente foi fazer o passaporte para vir para o Brasil, os passaportes são escritos com o alfabeto latino. Se China tivesse dominado o mundo moderno, estaria escrito em mandarim, no ideograma chinês. Quer dizer, na Coreia, os documentos, você tem nome coreano, mas documentos assim, que vai pedir passaporte, coisa de consulado, precisa colocar também em ideograma chinês, por causa do poderio chinês na região, né? Só uma curiosidade, por exemplo, com a Olimpíada, vocês viram que tinha um monte de parque entre os coreanos, né? Parque Lee, parece Silva e Souza daqui. Só que na Coreia, o Lee tem vários tipos de ideogramas diferentes. Então, não são da mesma família. Então, para saber se é da mesma família, você não vê pelo nome em coreano. Você vê o ideograma em chinês, do sobrenome. Então, meu sobrenome de família é Song. E meu nome de geração é Mo. Todos os meus irmãos e meus primos da família Sung, Song, tem Mo. E Chang é meu nome particular. Então, meu nome em coreano é Chang Mo. Então, se eu encontrar alguém que tem Song e tem Mo no nome, é meu primo. Pode ser daqueles bem longe, né? Isso é como a Coreia levou assim, de uma forma muito séria, a questão da família, né? Aí, voltando para o passaporte, pega sobrenome, joga para o fim, pega o som, escreve em inglês, na forma de transliteração da década de 60, hoje mudou. Hoje, se eu fizesse o documento, seria S-E-O-N-G, não S-U-N-G. Aí passa, então, chega no Brasil, Song Jong Mo vira Jung Mossung. Por que eu estou contando isso? Além de para dar um pouco de graça, esse é o problema do domínio cultural de uma nação ou de uma civilização. Que ele estava falando aqui. O cristianismo que a gente recebe da Europa, eu católico, então, cristianismo italiano, e os protestantes brasileiros, geralmente, de cristianismo norte-americano, e se for luterano, da Europa, tal. Isso vai fazer diferença. Parece que não, mas faz diferença. Então, por exemplo, eu tive que me acostumar a responder um nome que não é meu. Meu nome é Song Jong Mo, e não Jung. E aí as pessoas me chamavam de Jung. E eu dizia que minha cara de alemão confunde as pessoas, mas eu sou coreano. Por quê? Porque o cara famoso é alemão, na verdade suíço, Carl Gustav Jung.
as relações de diferenças culturais, relações de domínio, ou a gente chama de subalternidade, você é uma cultura subalterna, inferior, ou considerada inferior, altera até na ideia de identidade no nome, quanto mais na fé. Então, para a gente entender um pouco a confusão que se dá em torno da missão das igrejas cristãs, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e voltar para o tempo de Jesus. Porque eu não sou cristão porque um padre italiano me batizou. Na verdade, meu nome na igreja, na Coreia, nome civil é muito diferente do nome de santos. Então, quando você é batizado na igreja católica, você ganha um nome de santo. Então, meu nome de santo, de batismo, é Patrício. Então, eu tenho sangue irlandês. Que o Patrício é o santo padroeiro da Irlanda, né? Então, você tem, para a gente entender essas confusões todas, a gente precisa voltar um pouco no passado, porque nós não somos cristãos por causa de missionários. Missionários, ou padres, ou pastores, ou educadoras, ou professor da escola dominical, nos converte ou nos mostra o caminho do cristianismo. Eles são mediadores ou mediadoras, mas porque de uma certa forma a gente teve um encontro com Jesus Cristo. Cristão que não sabe quem é Jesus Cristo, tem alguma coisa errada. Mesmo que não tenha estudado Bíblia, mas precisa entender alguma coisa. Você tem que ter tido uma experiência que faz você permanecer no caminho. Eu comecei na igreja católica há 14 anos, lá na igreja Nossa Senhora da Paz. Vocês conhecem Glicério, Baixada do Glicério? Apareceu várias vezes na televisão por conta dos haitianos que estavam chegando, os imigrantes. Como imigrantes, eu sou imigrante coreano, também a comunidade coreana teve acolhida nessa igreja para rezar missa. Então a gente começou a ir lá, né? Então, esse processo de conhecer, no meu caso, a igreja, eu comecei no grupo de jovens porque meu pai trabalhava sábado e domingo, a gente tinha um negócio em casa de imigrantes, e para ir na igreja eu não trabalhava de domingo. Então eu comecei na igreja para ter uma folga de domingo, né? E aí eu comecei a gostar e fiquei. E aos poucos comecei a discutir evangelho no grupo e tal, mas mais do que isso, eu fui tendo experiências de vida que, iluminadas pela palavra do evangelho, me davam um sentido muito especial. Porque experiência que não é iluminada com explicações esclarecedoras se perde. Palavras da Bíblia que a gente estuda ou lê, que não tem conexão com a vida da gente, também são palavras que se perdem. Então, essa articulação, cada um de vocês, eu imagino, tem e continuamos tendo. Por isso que a pessoa voltar sempre a fazer referência a Jesus. E no caso de Jesus, né, qual era a missão de Jesus? Eu estava conversando com o Ed agora, um pouco antes. Afinal, qual foi a missão que Jesus recebeu do Pai? Sem entrar nessa discussão teológica complicada, mas uma das coisas que eu acho fundamental é que Jesus veio nos mostrar quem é Deus. Jesus veio fundar a religião? Não, já tinha. O pessoal já sabia que existia Deus? Já sabia. Tinha tempo? Tinha. Quando Moisés começou a experiência de Israel, o povo acreditava que existiam deuses? Acreditava. Tinha religião? Tinha. A revelação de Deus na Bíblia não é para dizer, olha, existe Deus, todo mundo sabe. Tem a religião, todo mundo tem. A revelação é mostrar um Deus, ou facetas de Deus, ou vontade de Deus, que não é aquilo que a gente conhece. Porque se a gente já conhece, já está fazendo, para que Deus vai perder o tempo, mandar alguém para ensinar? Deixa tocar as coisas. E o que Jesus vem nos mostrar? Mostrar um Deus que é muito diferente do que a gente espera, e muito diferente do que a gente aprende nas religiões. Isso também é ainda hoje. A gente tem que descobrir um Deus que é diferente da religião cristã.
Eu vou chegar lá, volto isso, vai ficar mais claro. Então, uma das coisas que Jesus vem mostrar, né, e quem está acostumado a ouvir, participar aqui do IBAB, já não tem muita novidade, é que Deus não age com o poder. Essa é uma das coisas interessantes. Para que eu quero uma religião se Deus não vai resolver meu problema? Não faz muito sentido. Para que eu quero pertencer a uma igreja ou uma religião se isso não dá mais poder para eu realizar os meus desejos? Para eu sentir mais forte para enfrentar a vida. Então é natural que a primeira definição que a gente aprenda no catecismo, na escola dominical ou na filosofia é que Deus é todo-poderoso. Não é isso? Eu lembro, como católico, com 7 anos eu fiz catecismo da primeira comunhão, quando cheguei no Brasil, e a primeira pergunta do livro do catecismo é: quem é Deus? E a resposta: Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente. Eu tinha 7 anos, não sabia bem o que era isso, mas eu repetia. E aprendi que onipotente, Deus é todo-poderoso. E no credo a gente fala, não é isso? Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. A gente vem com isso. E se a gente lê o Evangelho, Jesus nunca disse que Deus é todo-poderoso. Jesus disse que Deus perdoa, que não castiga, que tem misericórdia, que ama, mas Ele não fala do poder. E a missão de Jesus, Ele diz, é anunciar a chegada do reino de Deus. Então eu quero a primeira coisa importante. Jesus se apresenta ao seu povo dizendo, vocês lembram disso? Primeira frase da vida pública de Jesus: o tempo se completou, arrependei-vos e convertei-vos, crede na boa nova de que o reino chegou. Lembra disso? Essa comunidade que vai se reunindo em torno de Jesus, quando Jesus morre, continua, e essa comunidade que continua a sua missão é chamada de igreja. E a igreja passa a ser uma coisa muito importante. Eu não teria conhecido Jesus se não tivesse igreja. Se não tivesse gente na igreja. Eu lembro de uma senhora, Dona Cecília. Eu tinha 15 anos, ela já tinha 60 e poucos anos. Ia todo domingo à tarde para acompanhar a gente. Se não fosse carinho dela, a perseverança dela, eu talvez não tivesse ficado tanto tempo e não tivesse me tornado um cristão comprometido. Então, sem a igreja, a gente não tem acesso à palavra e essa experiência. E aí vem a grande confusão. Esse é um pouco dificuldade. Por que a igreja é tão importante que a gente começa a pensar que a igreja é uma coisa sagrada? E a gente começa a confundir a igreja com a missão do reino. Está claro isso? Eu não sou dos que acham que a gente não precisa de igreja. Sem igreja, eu não seria o que eu sou. Sem igreja, a gente não estava aqui. A igreja é muito importante, mas o problema é que, por ser importante, a gente corre o perigo de se equivocar. E começa a achar que a igreja é tão importante como o reino de Deus. E a gente começa a achar que a nossa missão como cristão é levar a igreja. A gente não diz isso, mas a gente diz o quê? Converter as pessoas para entrar na igreja. E quando a igreja cresce, a gente pensa, nosso trabalho está sendo abençoado por Deus. Porque eu identifico o crescimento da igreja com a minha missão e a bênção de Deus. Quem é que não gosta de ver sua igreja crescer? O cara que quer tomar o lugar do pastor. Que o pastor precisa fracassar para tomar o lugar. Tirando esse, todo mundo gosta de ver a igreja crescer. Então, a gente começa a pensar, o que eu faço para a igreja crescer? Não é mais o que eu faço para anunciar o reino, porque agora, inconscientemente, identifico o reino de Deus com a igreja. Aumento da igreja é aumento do reino, da bênção de Deus. Quando eu penso assim, o que eu começo a fazer? Eu preciso aprender qual é o meu melhor jeito de aumentar a igreja.
E nos dias de hoje, agora eu vou fazer um pulo de 2000 anos, qual é a melhor técnica que a gente tem para aumentar a igreja? Onde a gente aprende isso? Marketing. A minha primeira faculdade foi a administração de empresas. E o professor de marketing, no primeiro ano disse, na primeira aula disse, o departamento mais importante de uma empresa é marketing. Por quê? Porque marketing pesquisa o que o pessoal quer, o que o pessoal deseja, o que o consumidor deseja, e a gente oferece. Então, para fazer a igreja crescer, eu preciso oferecer ao povo o que o povo deseja. Então, a primeira pessoa a quem eu anteno é o futuro possível membro da igreja. Isso é o que Jesus fazia? Não. Eu lembro, foi acho que o dia da discussão do Evangelho que Jesus ganhou meu coração. Vocês conhecem a história do Cafarnaum? Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, ele vai para o Cafarnaum, o povo vai atrás, aí Jesus vê aquela multidão, e Jesus diz um negócio assim, vocês estão aqui não porque ouviram a minha palavra, mas porque comeram fácil e estão a fim de ficar na vida boa. Eu vou dar para vocês de comida meu corpo e meu sangue. Judeu não come nem carne de porco. Vai dar corpo, carne dele, o povo começa a sair. Qual seria a primeira reação nossa? Chamar o povo e dizer, gente, entenderam mal, eu não quis dizer isto, porque eu preciso preservar o povo, não é isso? E o que Jesus disse? Viram para os apóstolos e disse, e vocês também não vão embora? Foi na época que eu pensei, esse cara é macho. Ele não negocia a sua mensagem fundamental por causa do Ibope. Porque ele não atende o desejo do povo, ele atende o desejo de Deus. Isso é a lógica do profeta. Pergunta para Deus o que Deus quer dizer ao povo de hoje. É claro que na hora de ensinar, de falar, você pode e tem que usar técnicas de comunicação para que as pessoas entendam melhor. Mas não mudar o conteúdo para ganhar mais consumidores. Está clara essa diferença? Então, uma coisa é a missão de anunciar o reino de Deus. Outra ideia da missão é de aumentar a igreja. Essas duas missões vão diferenciar a lógica que a gente vai usar. Se é a lógica dos profetas ou se é a lógica do marketing. E essa é a grande confusão que a gente tem no mundo de hoje. No mundo de hoje, para mim, a grande questão não é se você é católico ou você é batista. Quando eu estudei teologia, um dos professores que mais me influenciaram era um pastor luterano, Milton Schwantz, ele era professor de Bíblia. Eu tive um professor metodista que foi meu orientador de doutorado. E eu venho como católico aqui na Batista, ou vou em outras igrejas não católicas, e não tem problema. Quando eu era estudante, eu tinha um pavor de alguns professores padres. Porque o meu critério não era se era católico ou se era protestante. Mas se estava, intuitivamente estava descobrindo isso, se estava na lógica do reino de Deus ou na lógica do crescimento da igreja. Porque eu me senti identificado com esses pastores, porque eles falavam de um Deus que tinha que ver com a minha experiência de fé e minha forma de ver o mundo na época. E os padres que diziam que é só a igreja católica salva, porque se fora da igreja não há salvação, é preciso batizar para entrar na igreja, como se a igreja fosse o elevador que levasse o povo para o céu. Não batia mais. Eu já tinha aprendido isso, eu acreditava nisso, naquela época já não dava mais conta da minha fé.
Então, uma coisa importante que a gente tem que ter claro é que na discussão das igrejas, da teologia da missão integral ou teologia da libertação, a questão central não é o conflito, semelhança ou divergência entre essas duas teologias, e essas duas formas de ser igreja, mas sim fundamentalmente entre esse grupo de missão integral, de libertação e outras igrejas nessa linha, com outro lado que diz que a missão da igreja é aumentar a gente, e que quem não está na minha igreja vai para o inferno. Como se Deus não tivesse poder. Eles dizem que Deus é todo poderoso, e parece que Deus não tem poder de salvar pessoas fora da igreja. Se Deus não pode salvar ninguém fora da sua igreja, que Deus é esse? Menor que a igreja. Um Deus menor que a igreja não pode ser Deus. Isso é uma questão de lógica. Segundo, porque na Bíblia, e eu estou ficando cada vez mais fundamentalista, você não está na Bíblia, não vale. Segundo a Bíblia, quem nos salva é Deus. A gente não salva, Deus é que nos salva, não é isso? Então como é que a gente diz, fora da minha igreja não tem salvação? Então, a primeira grande diferença é, o pessoal que acha que a missão do cristianismo é aumentar o número de batizados, dos que aceitam Jesus e entram na igreja, e o pessoal que diz, não, a nossa missão é testemunhar o reino de Deus, é dar prosseguimento à missão de Jesus. Está claro isso? Feito isso, vamos tentar ver quais são as diferenças entre essas duas igrejas e, no interior da igreja profética, a diferença entre missão integral e teologia de libertação. Por que nós temos esses dois tipos de igreja no mundo? E isso se explica lá atrás. De novo, a gente tem que voltar lá no comecinho da história. Antigamente, as pessoas que assumiam que eram cristãs, tinham vida boa ou era perseguido pelos romanos? Perseguido pelos romanos. A cruz era o quê? Sinal de perseguição e de martírio. Isso era tão complicado que se você falasse em público que não era o César que era filho de Deus, o Quírios, o Senhor, mas que era Jesus, o que tinha morrido na cruz e na Galileia, isso era motivo de morte, ou de prisão, e se perdia todos os bens. Dizer em público que você reconhece que só Jesus é o Senhor e não o imperador romano, primeira coisa de louco. Você pergunta, quem é Jesus? Ah, é um cara que morreu na Palestina. Onde fica a Palestina? Ele é o Senhor e não é o imperador? Vocês estão doidos? Por isso que o Paulo vai dizer, o que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus, e o que é sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então, se você consegue superar essa loucura, ou entender isso, e tem coragem de assumir em público, você tem fé que salva. Isso é o que São Paulo fala. Se você tem fé para confessar que Jesus é o Senhor, em público, meu filho, você já ganhou o céu, ou Deus já te levou. O que é muito diferente de hoje. Agora, cruz que era sinal de perseguição, lá no século IV, aparece um cara chamado Imperador Constantino. Já vem falando desse homem? E tem famoso milagre, a famosa visão dele. Ele está atravessando um rio, por uma guerra, e vê uma cruz no céu. E ele ouve uma voz. Vocês conhecem essa frase que ele ouve? Pelo sinal desta cruz, você vencerá. O Império vai vencer os inimigos e matar. A cruz, que era motivo de perseguição pelo Império Romano, se torna garantia da vitória do Império Romano contra seus inimigos. Eu não sei se isso aconteceu ou se inventaram, mas o fato é que Constantino se torna cristão e aos poucos o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. Agora, quem não é cristão morre. Antes você morria porque você era cristão. Agora você morre porque você não é cristão. Historicamente, o cristianismo tem uma virada complicada.
Isso não quer dizer que todos os cristãos vão nessa linha, porque o Espírito de Deus continua atuando na igreja. Então nós vamos ter muitos mártires, santos, reformadores, dizendo: cristianismo não é isto. Ano que vem a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante, não é isso? Lutero era professor de quê? Vocês sabem? Ele era um padre, professor de quê? Bíblia. Ensinando Bíblia, olhava a igreja do seu tempo e dizia: não, peraí, o que a igreja está fazendo, ensinando, não tem a ver com Bíblia. E vamos mudar isso. Daí surge a reforma. Então, na história da igreja, a gente vai encontrar pessoas santas, movidas pelo Espírito, que recuperam a ideia central, que a missão da igreja é testemunhar o amor de Deus à humanidade. A graça e a misericórdia de Deus, a sua compaixão. E não continuar com essa ideia de que Deus é todo-poderoso, que castiga, que pune, e que o vitorioso representa a Deus, que o rico é que recebeu bênção divina e o pobre que recebeu a maldição. Então nós temos, na história da igreja cristã, do cristianismo, essas duas vertentes. Então quando vem missionários para cá, agora voltando mais para o nosso tempo, nós vamos encontrar esses dois tipos de cristianismo. O cristianismo que ama o povo, as pessoas simples, porque são pessoas tocadas pelo amor de Deus, e o cristianismo dos arrogantes, que chegam: eu tenho a verdade, se vocês não se parecer comigo, vocês vão para o inferno. Então, por exemplo, missionários que foram na Austrália, pegam aborígenes, fazem o quê? Põem todo mundo de branco, e põem crianças para servir na casa, e tiram das suas famílias, porque nas suas casas não vão virar cristã. E virar cristão era se tornar europeu. Esse é o cristianismo arrogante. Mas você tem cristianismo, a gente conhece a história de muita gente, das pessoas que vão lá e trabalham, mesmo que chegue com essas histórias, ideias arrogantes, quando chega e vê o povo sofrendo, tem compaixão. E ao trabalhar com essas pessoas, começa a descobrir que Deus já age lá. Isso está na Bíblia. O anjo fala, depois da ressurreição: vá para a Galileia, que o Espírito de Jesus ressuscitado vos precederá. Antes que você chegue, o Espírito de Deus já chegou. Eu sou coreano, eu tenho ido frequentemente para a Coreia nos últimos 3 anos, e tem uma coisa assim, realmente fico encantado: papel das mulheres de pastores metodistas na Coreia. Os pastores também eram bons, mas especialmente as mulheres, que começou chegando lá, um país pobre para o diabo. A Coreia era um país paupérrimo, extremamente patriarcal, não tinha escola para meninas, já não tinha escola de uma forma geral, pobre não tinha escola, menina então sem chance, e elas começam as escolas para mulheres. Começa com ginásio, primário, ginásio, colégio. Minha irmã estudou no ginásio, esse metodista, Ihwa. Hoje é a maior universidade feminina do mundo, só tem mulheres estudando lá. Ela tem uma história interessante, perguntei ela: por que agora não chama homens também? Do curso de férias pode, mas o curso regular não. Aí ela me falaram o seguinte: uma grande líder, mulher, disse o seguinte: quando 50% do Congresso coreano for de mulheres, a gente abre escola para os homens. Até lá, os homens que cuidam dos homens, nós cuidamos das mulheres. Começou onde? Eu fui no Museu das Fotos, na casa do pastor. Em 1921, ordenaram 3 mulheres pastoras. Esse é um negócio que questiona o machismo. De onde veio isso? Nem nos Estados Unidos fazia isso. Ordenação de mulheres, gente, em 1920, nos Estados Unidos, as mulheres não têm direito a voto ainda. Por que fizeram isso? Como tiveram essa iluminação? Esse é o trabalho do Espírito, atuando na comunidade. Essas pessoas, ao perceber a situação das mulheres, começaram a pensar: o que podemos fazer para mudar? Escolas, mas continuam subalternas. Como a gente pode mostrar que para Deus não há diferença entre homem e mulher?
Então, a ideia, pode ter diferença na sociedade, mas não na igreja. E como é que a gente faz isso? Ordena mulheres. Funcionou? Não. Depois de 3 anos, elas se retiram do ministério da pregação e ficam só no trabalho interno. Porque os homens não aceitavam. Exatamente porque a comunidade não aceitou, é que eu acho que é trabalho do Espírito. Porque se a comunidade achasse normal, isso é resultado sociológico normal. Avanço cultural normal. Esse salto incompreensível para os coreanos e também para os americanos foi o Espírito de Deus atuando, porque esses missionários e missionárias estavam ali para anunciar Deus que não faz distinção entre as pessoas. Na década de 60, 70, tem uma coisa muito marcante na América Latina, que é a explosão de pobres nas grandes cidades. Isso não é só no Brasil, é na América Latina inteira. Por quê? Não é porque os pobres resolveram, estou cansado de viver no campo, eu quero ir para a cidade aventurar. Não, são todas as pessoas sendo expulsas do campo por causa da industrialização no campo, que chega a monocultura, meeiros são todos mandados embora, os funcionários são mandados embora, porque agora você põe tratores para fazer grandes plantações de soja, trigo. Esse pessoal vai para a cidade e vai fazer o quê? Mendigar e morrer aos poucos. Porque não tem dinheiro, porque são mandados embora sem dinheiro. O que sabe fazer funciona no campo, não funciona na cidade. No campo você pode pegar uma mandioca, roubar uma banana, mas na cidade está tudo na vendinha. O mundo é outro. E o pessoal começa então a ter uma vida muito difícil. E aquilo é massivo. Então começa a ter cristãos, não somente cristãos, mas no nosso caso cristãos, que começam a dizer, precisam fazer alguma coisa. Quando chega na igreja, fala para o padre ou o pastor, precisamos fazer alguma coisa, qual é a primeira resposta? Não é missão da igreja. A nossa missão da igreja é salvar as almas e converter, para salvar as almas, converter para vir na igreja. Então, geralmente, a primeira reação é, deixa para lá, porque isso não é um problema da igreja. E esse pessoal tem que decidir, ouve a voz do pastor ou do padre, ouve a voz do Espírito que fala no coração. Uma das coisas que eu gosto muito da Bíblia é a experiência de Jeremias, o profeta Jeremias. Ele diz o seguinte, eu era um jovem tranquilo, de classe média boa, vivendo bem com a vida, de repente Deus vem, queima minha boca e manda lá pregar contra a injustiça. Eu, empolgado com a juventude, tal, Deus mandou, vou, eles não me escutam, me batem, me prendem, me judiam. Eu chego em casa e digo, parar com esse negócio de idealismo da juventude, e eu vou voltar minha vida tranquila. Aí Deus vem de novo, queima meu coração, arde minha boca, eu tenho que falar isso, vou e apanho de novo. Eu chego em casa e digo, não faço mais isso, Deus vem, me manda aí, eu vou de novo. Nessas indas e vindas, ele chega um momento assim, maldita hora em que minha mãe me concebeu. Isso é de Deus. Fazer aquilo que é do nosso desejo é meu. Sentir uma força que nos compele fazer algo que não é meu, que pode ser do idealismo da juventude, mas que só volta e algo de você tem que voltar. E eu digo, é bobagem, você tem que voltar, é bobagem. Isto é a luta do Espírito dentro de nós. Então, gerações de jovens, particularmente universitários, começaram a perguntar para os pastores, padres, teólogos, o que Deus tem a ver com isso? Nos diga alguma coisa. Isso é muito interessante porque René Padilha era assessor da pastoral universitária.
que vai começar, é uma das figuras principais da Missão Integral. Gustavo Gutierrez era assessor do Pastoral Universitária Católica. Hugo Asma trabalhava com universitários. Então, os primeiros a pensar nisso são pessoas que os estudantes encheram o saco. Porque para o padre fazer essas coisas, também a gente encrenca com a igreja, né? Então, nós temos uma explosão de ações concretas que exige repensar a fé. Porque não somente explicar para os outros, mas explicar para nós mesmos. O que a minha fé tem a ver com isso? Se não tem nada a ver, ou eu paro de fazer trabalho, ou eu largo a fé. Porque se minha religião diz que Deus não se importa com essas pessoas, e eu me importo, eu vou dizer, tem alguma coisa errada com ser Deus dessa religião. Não é possível que Deus não tenha compaixão por essa gente. Se a igreja diz que Deus não tem nada a ver com essa gente, eu não quero saber dessa igreja. E vai. O que aconteceu com muita gente. Daí essa urgência, por favor, nos digam que isso tem a ver com a Bíblia, com a teologia, com a fé. Então começa nos dois lados. Do lado da Missão Integral, não se divide entre protestantes e católicos, porque no mundo protestante, eu preciso sair dessa luz da frente. Eu quero ir mais para perto de vocês, mas eu preciso ficar fora da luz. No mundo protestante também tem teólogos da libertação. Então, por exemplo, Miguel Bonino é alguém que dialogava com os dois lados, mas ele é alguém da teologia da libertação. O filho dele, Néstor Miguel, um grande amigo, tem um livro lá fora que eu escrevi com ele. Ele já falou aqui nessa igreja, era nesse prédio ou no outro? No outro, sobre um Jesus popular, o livro dele. Então não é entre católicos e protestantes, porque entre os católicos também tem muita gente que acha um horror, acha que isso é coisa do diabo. Mas no setor da Missão Integral, do setor mais evangelical, da tradição evangélica, vinda dos Estados Unidos, vai dizer, olha, precisamos fazer algo. E aí, como é que vai explicar? Então, o que nós temos em comum no mundo católico e protestante, ou não, católico barra protestantes históricos mais tradicionais, metodistas, luteranos, de um lado, e o setor mais evangélico do outro? Esse impulso que vem de dentro, dizendo, empurrando, é preciso fazer algo. Não vão mudar o mundo. Mesmo que não mude o mundo, eu preciso fazer algo. Há uma diferença. Se você faz um trabalho social porque você acha que vai chegar a algum resultado, outra coisa é você fazer o trabalho social porque você não pode não fazer. Dá para entender a diferença? Vocação é aquela coisa, eu não posso não fazer. Por exemplo, qual é a minha grande vocação? Ou vocação específica? Teologia. Como é que eu descobri que realmente minha vocação é de teologia? Quando eu não leio livro de teologia, ou discuto essas coisas de teologia, fé, problema, eu sinto uma agonia. Aí eu vou para casa de praia, ele fica lendo livro de teologia. A vizinha falar com a minha mulher, mas teu marido vem aqui para a praia e fica lendo. Aí minha mulher diz, ele gosta, vou fazer o quê? Eu vou para a casa da praia, nunca chego até a praia. Porque eu quero mudar de ambiente e eu tenho um tempo para ler teologia, ou coisas que articulam a fé com a vida. Isso é minha vocação, eu não posso não fazer isso. Então, então essas pessoas precisaram. Agora, na hora de explicar, na hora de ver como é que a gente vai mudar, depende das teorias que você usa. Tudo bem? E aí, então, há uma grande diferença entre missão integral e teologia da libertação. Que hoje é menor, mas de início as coisas tensionavam mais fortemente. Então, uma grande diferença, eu acho, está no uso de que teoria social. Ah, mas o pessoal da missão integral não usa muito teoria social. Não é verdade. René Padilha, no seu livro mais importante, que chama Missão Integral, Reino de Deus, Ensaio sobre Reino e a Igreja,
ele analisa a cultura de consumo na década de 70, que a gente está falando hoje, tá? Que as pessoas ficam obcecadas de comprar coisas, acham que é mais gente porque comprou mais coisas, usando um sociólogo cristão francês, Jacques Ellul. E ele tem uma análise genial. O que ele não gosta da teologia de libertação? A teologia de libertação usa Marx. E aí o René Padilha tem um problema sério com Marx. Aí você para e pergunta para o pessoal da teologia de libertação: vocês são ateus? Mas claro que não. São teólogos, padres, freiras, seminaristas, cristãos, católicos engajados. Não, nós temos fé. Mas por que vocês usam Marx? Porque teoria de Marx nos ajuda a entender a dinâmica da estrutura do capitalismo que gera essa pobreza massiva. E se você parar e perguntar, quantos teólogos da libertação realmente estudaram Marx? Se conta numa mão e sobra dedo. Esse era o espírito da época. O Leonardo Boff é marxista. Não, não é. Ele nunca foi e nunca estudou Marx direito. Ele mesmo disse: de Marx, o que eu sei, eu aprendi com meu irmão, Clodovis. E Clodovis estudou Marx? Não. Clodovis estudou um intérprete de Marx, um francês chamado Althusser, que não é bom, que Gustavo Gutierrez critica no principal livro dele. Então, há uma fama. E como é que os teólogos da libertação resolveram isso quando o Papa começou a pressionar? Como vocês usam teoria marxista? Então, uma das reações, primeiro, é a seguinte: quando São Tomás de Aquino, que é o teólogo mais importante da história da Igreja Católica do século XIII, descobriu a filosofia de Aristóteles. Antes só se usava Platão, via Agostinho, Santo Agostinho. Aristóteles era considerado ateu. Tá? Aristóteles não era ateu, mas ele era considerado ateu porque na filosofia dele não entrava muita ideia de Deus. Então, Tomás de Aquino disse uma frase que ficou famosa: toda verdade vem de Deus. Não importa que quem diz essa verdade é um diabo. Se diz a verdade, essa verdade vem de Deus. Então ele diz: não me importa se Aristóteles é ateu ou não. Se o que ele está falando da realidade nossa é verdade, eu uso. Então eles usaram essa ideia. Se a teoria de Marx nos ajuda a entender, a gente usa. Nós não precisamos chegar no marxismo, no ateísmo. Isso é uma outra discussão. Por que se levantou tanto contra isso? Porque o cristianismo, na América Latina em particular, principalmente na vertente protestante, tinha identificado cultura cristã com cultura capitalista norte-americana. E isso é uma das coisas que René Padilha também insiste muito, que um dos grandes equívocos do mundo evangélico latino-americano era identificar cristianismo com a cultura norte-americana. Aliás, ainda hoje, qualquer congresso teológico do mundo evangélico tem que ter um americano no meio. Não importa se você vem de um seminário que ninguém conhece. Porque se não tiver coisa de gringo, não é sério, não tem prestígio. Então você tem essa. Na época tinha a briga entre Estados Unidos e União Soviética, que ficou muito forte. Então, acho que a principal diferença está nessa, que tipo de teoria eu uso para entender por que há tanta pobreza e como nós podemos mudar. Porque se eu amo meu filho e está doente, eu quero um médico que entenda qual é a causa da doença e qual é o remédio. Aí eu vou no meu médico amigo. Espera aí, esse teu médico amigo entende dessa doença? Não, mas ele é meu amigo. Não. Eu não quero saber se é teu amigo. A especialidade dele é essa doença? Não. Então procura outro. Não é isso que a gente faz? Amor exige de nós que a gente busque eficiência. Porque se não me interessa se vou resolver ou não, eu não amo de fato a pessoa que está sofrendo. Então, se eu amo de fato as pessoas que estão sofrendo, eu quero resolver isso. Para resolver isso, eu preciso entender o diagnóstico
e ver qual é o tratamento. E se não há tratamento, a gente continua amando do mesmo jeito, cuida mesmo sabendo que vai morrer. Essa é a dimensão da fé. Quem é meramente político ou trabalho social, não vai dar certo, vou cair fora, não vou perder tempo. Não, a gente faz. Por que você faz, sabe que vai morrer? Porque eu tenho que estar lá. Mas você vai fazer por nada, é isto. Por que você vai fazer por nada? Porque eu amo gratuitamente. E por que nós amamos gratuitamente? Porque a conversão cristã fundamental, a experiência fundamental da vida da gente, que faz a gente ser cristão por resto da vida, é a experiência de ser amado gratuitamente por Deus. Ser amado por Deus quando nós não merecíamos. Ser perdoado quando a gente não merecia, não tinha feito nenhum movimento de busca de perdão, e mesmo assim ser perdoado. Então, o que unifica, o que faz a gente sentir-se na mesma comunhão dos santos, eu com meus professores protestantes, ou com meus alunos pentecostais, é que nós compartilhamos da experiência do amor gratuito de Deus, e a gente se sente compelido a amar gratuitamente. Agora, quando a gente vai discutir qual é a melhor forma de resolver um problema ou outro, a gente tem divergências, é claro. Muitas vezes, essas divergências ficam tão fortes, aí vem a vaidade humana, ninguém é santo, então a vaidade faz arranjar picuinha à toa. Primeira vez que eu conheci pessoalmente René Padilha, foi num encontro, uns 10 anos atrás, na Metodista. Tivemos um dia inteiro chamado, o tema era, como é que era o título? Reino de Deus, na perspectiva da teologia da libertação e da missão integral. Um diálogo entre Jung, Mossung e René Padilha. Tem um DVD, que a Visão Mundial promoveu e gravou. Na verdade são 4 DVDs, porque nós falamos o dia inteiro. No final do debate, manhã e tarde, Ariovaldo estava na mesa, tinha os reatores, ele dizia assim: não sei por que nós brigamos tanto, missão integral com libertação. Não importa, eu acho que a gente não tem mais sentido ficar brigando. Por quê? Porque as lutas sociais levaram os dois lados a rever suas teorias sociais. E depois, os dois grupos estavam bem fraquinhos, então, se for mais modesto, reconhece, gente, o que nos une é muito maior do que nos diferencia. Então, esta é a ideia que já está presente lá no Evangelho, quando os apóstolos chegam e dizem: Senhor, nós vimos um povo curando em seu nome, a gente queria proibir, a gente não conseguiu, porque ele não era da minha igrejinha. Aí o que Jesus disse? Para que vocês queriam fazer isso? Se eles estão fazendo o bem em meu nome, deixa fazer. Mas eles não pertencem ao nosso grupo. E qual o problema? O que é mais importante? O nosso grupo ou o reino de Deus? As nossas brigas de hoje não tem nenhuma novidade. A gente pensa: nossa, olha como nós somos capazes de inventar uma briga original. Bobagem. Meu pecado original. Não tem pecado original, mas é coisa mais velha. Todo pecado já está lá em algum canto. E a gente vai encontrando nos evangelhos isso. Então, qual é o grande desencontro na igreja? A diferença entre a missão fundamental de anunciar o reino de Deus, de testemunhar o amor gratuito de Deus entre as pessoas, aí particularmente com as pessoas que não podem nos pagar, isso é que mostra a graça, e acha que, como a igreja é importante para isso, a igreja fica tão importante quanto o reino, e a missão da gente é fazer a igreja crescer. Eu não estou dizendo para vocês diminuírem a igreja, não é isso. Mas a gente tem que saber o que é o fim e o que é meio. Essa acho que é a grande divergência da igreja de hoje. E aí não importa se é católico, protestante, evangélico, pentecostal, a gente divide todas as igrejas nesses dois eixos. Depois, entre o pessoal que assumiu o reino de Deus com prioridade, de testemunhar o amor de Deus nesse mundo de sofrimento, injustiça e dominação, a grande convergência
essa vocação, eu não posso fazer nada, não posso não fazer nada. Uma vez eu estava em Dallas, numa das reuniões que a gente fez para escrever o livro Para Além do Espírito do Império, eu, Nestor Migues e Jörg Rieger, que é um americano, um alemão que ensina nos Estados Unidos, e aí ele convidou a turma dele, lá do Dallas, para ter um coquetelzinho, que tinha 2 latinos lá, então encheu de gente. E avisaram, tem uns caras que não são de igreja, são os caras do Partido Comunista. Eu falei, eu precisei vir para os Estados Unidos para encontrar um comunista de novo. Aí quando pediram para a gente falar, eu falei isto. Eu sei que tem aqui pessoas crentes, believers, como eles falam, e os não believers. Mas tem uma coisa que nos une. Essa sensação de que eu não posso não fazer nada diante desse mundo. Aí todo mundo, cristãos e ateus, ir. Como explicamos essa ação? Muda. Mas tem uma coisa comum, isto é o mais importante. E a fé nos ajuda a ver que nesta vocação está o Espírito de Deus. Se eu for contar para ele, eu estava discutindo com eles antes dessa fala, lá na turma dos mé lá, que não era mé. Por que faziam? Eles, não, porque Marx é um teórico. Aí eles, na verdade eu comecei a fazer essas coisas antes de Marx, antes de conhecer Marx. Marx eu uso para explicar, tá bom, por que você faz isso? De lutar por direitos trabalhistas de imigrantes ilegais, que era o principal trabalho que eles faziam, que unia esse amigo meu, a mulher dele, que fazia isso, com esses sindicalistas. Aí ele disse, não sei. Nós dizemos pela fé, isso é o Espírito de Deus. Eles não têm fé, não dizem o nome. Isso traz diferenças? Traz, mas tem uma coisa fundamental. Qual é a divergência na missão integral e teologia da libertação? É teoria social de mudança, de transformação. A teoria social de transformação, que a teologia da libertação usou na década de 80, furou, não funciona. Pelo menos é o que a maioria usa. O pessoal da missão integral sabe o que fazer para mudar a sociedade? Também não. Por quê? Porque a gente não tem no mundo hoje uma teoria social de transformação da globalização de hoje que seja minimamente factível, que as pessoas seja meio consensual. Não tem. O que a gente tem? Essa vocação chamada de é preciso fazer algo. No mínimo dizer, isso que acontece não é da vontade de Deus. Porque o Deus em que cremos e que tocou a nossa vida é o Deus que se revela no amor entre as pessoas. Como diz a primeira carta de João, ninguém jamais viu a Deus, portanto, quem diz eu sei quem é Deus, bobagem, está blefando. Mas sabemos que o amor de Deus realiza entre nós quando nós amamos uns aos outros na solidariedade e na gratuidade. Isso que nos une. E as diferenças de teorias, de modo de organizar trabalho, é coisa boa, porque isso ajuda a criticar uns aos outros. E aprender com uns e os outros. Quando eu li pela primeira vez o livro da René Padilha, eu fiquei muito bravo com meus professores. Como é que ninguém me ensinou? Mandou eu ler esse cara. Eu li o livro dele em 98. Ele tinha sido publicado em 78. Porque eu achei genial. Isso esse cara escreveu há 20 anos atrás. Aí eu escrevi um artigo elogiando ele, daí que me contataram com o Nepadilho para a gente organizar encontro. Eu estive em julho em Costa Rica e encontrei com Juan Stan, que é um outro grande teólogo bíblico. Eu fiquei encantadíssimo com a conversa dele, a visita, a ideia, a vida, como ele vive, a história dele. É isto, é descobrir que a gente pode e deve aprender com quem pensa diferente. E teoria social? É teoria social. Teóricos passam. A fé e o amor é que permanecem. Obrigado, gente.